pago, né? Já tava pago. Bom demais. Daqui a Aleluia. pouco tem mais. Bom demais. Daqui a pouco tem que fazer mais uns louvorzinhos aí, né? Eita Gente, que glória. presença. Meu Muito Deus. forte. Se quiser fazer um fundo pra nós ir, profeta, pode ir. Tive que ir ali pegar uma Deixa água, Deus mas te usar aí. fui louvando de lá. Aleluia, que presença. Ai, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pastorzão, vamos começar com o testemunho aí do senhor? Vamos sim. Queremos aqui ouvir um pouco sobre a sua história. Vamos sim. Então, Fernando, eu quero começar de onde tudo começou. Né? Isto. Quando o Cristo me encontrou, eu costumo dizer que a gente escuta muitas pessoas falando assim, aceitei Jesus, mas na verdade Cristo me aceitou e foi de uma forma sobrenatural. Amém. Lembro-me que eu tinha apenas 14 anos de idade e eu estava passando por alguns problemas, eu morava na periferia de um lugar bem, podemos dizer assim, que tinha uma marginalidade muito grande e era um período que eu estava começando a me perder. Meu pai, ele faleceu, eu tinha 11 anos de idade. E aos 11 anos de idade eu começo a trabalhar para ajudar a sustentar a família. E quando eu vou morar nessa periferia, eu começo a ter alguns envolvimentos com amigos que era já do crime, que já tinha uma vida bem promíscua ali. E aí, aos 14 anos de idade, uma criança ainda, um pré-adolescente ali. E eu lembro que fui convidado em um culto. E eu detestava cristão, detestava. Eu queria saber de crente. E a minha prima me fez esse convite. E dentro desse convite nós fizemos uma aposta. E se ela perdesse a aposta, ela ia ter que lavar minhas roupas por 30 dias. Ótimo. Muito bom. E se ela ganhasse a aposta, eu iria com ela para um culto. E foi a maior perca da minha vida. Eu perdi aquela aposta. Eita E glória. quando eu perdi aquela aposta, eu fui para um culto e dentro desse culto, de repente, a presença de Deus veio como aqui, como agora. E naquele dia o Senhor me encontrou e eu deixei para trás toda a vida, todo o caminho que eu estava começando a percorrer. Lembro-me que era uma igreja pequena ainda de madeirite, e lá eles cantavam aquelas canções, aquelas rodas de fogo, e eu cresci nesse meio, né? E logo eu comecei a andar com as irmãs que faziam parte do grupo de oração da igreja, os irmãos que eram de orações, que participavam ali de vigílias. E, Fernando, eu fui me apaixonando cada vez mais Aleluia. pelo Senhor. E logo nós começamos a introduzir na música, e eu falei, eu quero tocar, eu quero aprender. E comecei a estudar um pouco violão. E no tempo era difícil, porque era tudo na revistinha, então você tinha que pagar um curso muito caro, né? Então nós tínhamos aquela dificuldade, mas eu ia nas revistinhas ali, corria atrás de uma coisa, de outra, e as coisas foram acontecendo, e fui aprendendo a tocar. E eu coloquei no meu coração, eu vou ser músico, eu vou ser o ministro do altar do Senhor. E Deus vem honrando. Lembro-me, Fernando, que nesse período em que eu começo a ministrar na igreja, aconteceu uma coisa interessante, talvez tenha já acontecido até com alguns músicos que estão aqui. Que logo quando eu comecei a tocar, uma irmã estava cantando, ela falou assim, irmão, para em nome de Jesus. Para em nome de Jesus, você está atrapalhando. Mas a paixão era tão grande que mesmo atrapalhando, eu ia lá, usado lá, e tocava o violão desafinado, quebrava as cordas do violão, a mesinha nunca ficava inteira no culto. É normal, né? Fernando, e Eu entendo isso aí. esses dias esses caras quebraram uma corda de contrabaixo, rapaz. Corda nova. Até agora eu tô tentando descobrir como é que eles E aí, quebraram. mano? Assim, logo assim, gente. E aí... Será que é quem eu tô pensando? Né? É o Manu, não? É o Manu, não? Não. Lá na igreja do Manu quebrou a corda do baixo. Né? Foi o Hélio, foi? Não. Meu Deus. Eu tô só ministrando, ó. Eu Não tava- tô nem tocando mais. E aí, gente, e com essa presença toda, nós vemos crescendo no Evangelho. E lembro-me que quando nós passamos Isa, a viver ali na dependência do Senhor, Deus nos tira daquele local e Deus nos leva para uma outra cidade. E nessa outra cidade foi onde eu conheci minha esposa. E eu já namorava um pouco, já tinha né? Mas quando eu via pela primeira vez, eu falei assim, eu vou casar com essa menina. E ela tinha um propósito no coração dela. E assim Deus fez, Fernando. E eu quero dizer que
logo quando nós nos casamos, também passamos por muitas dificuldades, muitas lutas, muitas guerras intensas. E foi quando em 2017 eu estava lançando meu primeiro trabalho musical. O coração queimava por música, eu não queria ser pastor. Eu falei, eu não vou ser pastor, não quero. E tinha promessas de Deus, Deus usava pessoas para falar. E, gente, aconteceu algo sobrenatural. Mais uma vez, Deus encontrou um pastor atrás das malhadas. Porque enquanto eu estava projetando algo, já ali finalizando a gravação do nosso primeiro trabalho, do Ministério Essência e Glória, veio um missionário de Manaus, e ele veio fazer um trabalho de missão ali, próximo onde nós morávamos. E parte da minha família, que estava afastada dos caminhos do Senhor, veio e se converte ao Senhor naquele dia. Eita glória. E aí, aonde vamos direcionar esse povo? E aí o missionário falou assim, olha, eu vou ficar alguns dias por aqui, eu vou discipulando, mas eu preciso da sua ajuda. E nós ficamos ali, e lembro-me que quando deu com 2 meses, que ele estava ali, ele falou, estou indo embora. E nós já tínhamos um grupo já de mais de 30 pessoas. E eu falei, para onde esse povo vai? E ali nasceu um momento muito lindo, porque nós fomos conduzidos ao Ministério Cruzada, amém, onde eu sou um dos pastores hoje do Ministério Cruzada. Aleluia. Uma igreja que foi fundada já tem 56 anos. E dali Deus começa a trabalhar na minha vida esse sentimento pastoral, né? 2017. E hoje nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, Aleluia. Glória a Deus. né? Hoje eu costumo dizer, tira tudo de mim, mas não tira a igreja, Eita glória. né? Então é um pouco sobre isso. O testemunho é muito grande, poderíamos passar na madrugada aqui. Essa é a ideia. Mas no decorrer das ministrações a gente vai falando um pouco mais. Amém. Né? Hoje nós estamos pastoreando um grupo que está em crescimento. Deus tem feito coisas extraordinárias. Amém. Né? Muito bom. E estamos vivendo um tempo, Raíssa, de avivamento. Glória a Um Deus. tempo onde Deus está respondendo de forma sobrenatural.